Bem, iniciamos a peça fazendo o nó inicial. Daí fazemos um total de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho na primeira e prendo com um ponto baixíssimo, formando meu círculo inicial. Faço 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio e faço um ponto alto. Vou fazer um total agora de 6 grupos, porém colocando 2 correntes de intervalo. Fiz os meus 2 primeiros pontos altos, vou fazer 2 correntinhas e dentro do círculo 2 pontos altos. Duas correntinhas dentro do círculo, mais 2 pontos altos. Já fiz 3 grupos, sempre com intervalo de 2 correntes. Vou fazer os outros 3 grupos e retorno. Voltei então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos com 2 correntes de intervalo. Aqui, para finalizar, eu vou fazer apenas uma corrente, vou vir na terceira correntinha contando de baixo para cima e vou prender aqui com um ponto baixo. Atenção que toda vez que a gente for finalizar as carreiras, nós vamos finalizar dessa forma. Daqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, laçar, vir dentro desse ponto baixo que nós fizemos e vou fazer um ponto alto. Agora eu vou fazer uma correntinha de intervalo, vou vir no espaço das 2 correntes e vou fazer um leque. O nosso leque será 2 pontos altos, duas correntinhas e 2 pontos altos. Esse é o nosso leque. Então, entre um leque e outro, eu vou fazer uma corrente de intervalo. Vou nos próximos espaços, 2 correntes, eu vou fazer novamente o meu leque com 2 pontos altos, 2 correntes de intervalo e no mesmo local, 2 pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Uma corrente e continuo a fazer. Eu retorno quando estiver aqui para explicar. Voltei. Cheguei exatamente aqui onde nós iniciamos. Já fiz uma corrente de intervalo, porque nós iniciamos com o nosso meio leque. Ou seja, fizemos já 2 pontos altos, agora eu vou fazer os 2 pontos altos para completar o leque. Porém, agora eu não vou fazer 2 correntes e prender. Como eu falei anteriormente, eu vou fazer da forma que a gente finalizou a primeira carreira.
uma correntinha. Na terceira, eu vou prender aqui com um ponto baixo. Feito, então, vai ficar dessa forma. Agora eu vou subir uma, duas, três correntinhas, volto dentro desse ponto baixo que eu fiz e vou fazer mais um ponto alto. Estou fazendo novamente o meu meio leque, porque o leque vai nos acompanhar até o final da peça. Então, vamos lá. Agora, eu vou continuar fazendo o intervalo de uma correntinha entre um leque e outro. Porém, entre um leque e outro agora, eu vou colocar um ponto. Até então eu coloquei uma corrente, eu vou colocar agora um ponto alto no intervalo. Então, vai vir aqui um ponto alto, assim. Meio leque, né, que vai ser um leque completo. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e faço o meu leque novamente. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Vai ficar desse jeito aqui. Vai ser leque, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, leque. Vou fazer novamente. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha. Tô no leque aqui agora, né? Fiz uma corrente, vou pro espaço da carreira anterior de uma corrente. Faço um ponto alto, uma correntinha e o leque sobre leque. Esse leque sobre leque vai ser até a última carreira. O que altera é o que há entre um leque e outro. O leque será sempre do mesmo jeito. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. O que altera vai ser só o intervalo entre um leque e outro. Então, só para mostrar como que ficou aqui, vai ficar assim, ó. Leque, intervalo e leque. Esse intervalo que vai ampliar. O leque permanece até o final. Vou fazer e já retorno. Voltei. Fiz então o leque, o intervalo, agora aqui no final. Já fiz uma corrente. Vou finalizar meu leque aqui agora. Vou fazer os meus dois pontos altos. Uma correntinha e um ponto baixo na terceira corrente. Finalizando assim a minha carreira. Agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas na base do meu ponto baixo. Vou fazer mais um ponto alto. Meu meio leque tá pronto. Uma correntinha. Venho no meu próximo ponto aqui de uma corrente de intervalo. Agora eu vou ampliar o meu intervalo. Eu vou colocar 3 pontos altos aqui, ou seja, um na corrente, um sobre o ponto alto e um na corrente. Então, vamos lá. 1, 2 e 3. Lembra que eu falei para vocês que o intervalo vai ser onde eu vou fazer os trabalhos? Então, é aqui, ó. Deixa eu só complementar para vocês terem uma noção de onde eu tô trabalhando. Deixa eu só finalizar o leque aqui, que aí fica mais fácil visualizar. Pronto. Aqui eu fiz o meu meio leque que eu tô iniciando. No espaço de uma corrente da carreira anterior eu fiz um ponto alto. No ponto alto de base eu fiz um ponto alto. Na correntinha de base eu fiz um ponto alto. Aqui tem que ser sempre uma corrente de intervalo. Logo depois vem o meu leque, eu vou repetir novamente. Uma corrente de intervalo. Venho aqui na corrente de base, faço um ponto alto.
No ponto alto, faço um ponto alto e na corrente um ponto alto, uma correntinha e faço o meu leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Daí eu vou aumentando o intervalo e mantendo os leques da carreira. Como eu falei, o leque vai continuar até o final. Eu só vou alterar a parte onde fica entre os leques, que são essas partes aqui. Eu já retorno. Bom, então já fiz aqui meu meio leque, como vocês já sabem, quando finaliza é uma corrente e um ponto baixo, sobe 3 correntinhas e um ponto alto na base do ponto baixo, fazendo assim o meio leque. Agora eu vou continuar aumentando os meus espaços. Vou fazer uma correntinha. Eu tenho 3 pontos altos de base, agora eu vou ter 5, porque eu fiz uma corrente de intervalo. Naquela corrente da base do intervalo da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. E para cada ponto alto da base, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu tenho que ter um total de 5 pontos altos. Leque, 5 pontos altos. Uma corrente de intervalo, vou pro meu leque e faço normalmente o meu leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Uma corrente de intervalo, venho no próximo espaço e faço os meus 5 pontos altos, sendo um na corrente e os outros 3 nos pontos altos de base. Vou seguir fazendo até o final e já retorno com vocês. Já fiz então meu meio leque, agora eu vou fazer a minha uma correntinha e vou continuar fazendo os aumentos aqui no intervalo entre os dois leques. Porém, agora eu vou fazer um ponto alto na corrente e mais 2 pontos altos, um em cada ponto da base, formando 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou pular um de base, vou no próximo e vou fazer os mais 3 pontos altos, um em cada ponto da base e um na correntinha. Aqui, ó, nosso intervalo agora vai ter uma alteração, porque vai ter uma corrente exatamente aqui no meio. Então, aqui os aumentos são sempre nas correntes e os pontos de base, porém aqui no meio vai ter uma corrente de intervalo. Uma correntinha, venho no leque e faço o meu leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vou fazer novamente. Uma correntinha, um ponto alto na corrente, um ponto alto em cada ponto da base da carreira anterior, uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo
e faço um ponto alto e completo o restante, ou seja, os outros 2 pontos altos que eu preciso fazer, totalizando 3. E vai ficar desse jeito aqui. É só seguir fazendo desse jeito até o final e eu já retorno. Voltei para mostrar a vocês, então, que eu já finalizei essa carreira. Então, vou falar para vocês o seguinte. As próximas duas carreiras serão muito similar a essa aqui. O que vai acontecer nessa próxima carreira e na próxima carreira também? Nesses intervalos aqui, nós sempre aumentamos aqui na corrente de base. Então, nessa próxima carreira, eu vou ter 4 e, consequentemente, na próxima carreira eu terei 5. Após, quando eu tiver 6, vai ter uma alteração. Então, ou seja, eu vou fazer com vocês a 4, que tem 4 grupos aqui. Vocês vão fazer igual como essa, porém terá 5. E eu vou voltar na 6, quando eu tiver 6 aqui nesse espaço, para explicar a vocês como proceder. Então, vamos lá. Então, aqui, já fiz o meu meio leque, já fiz uma corrente, vou fazer aqui o meu ponto alto na corrente. Faço um ponto alto para cada ponto da base. Que agora eu totalizei 4. Uma corrente de intervalo e faço os meus 3 pontos altos, um em cada ponto de base. E o meu quarto ponto na correntinha. Faço uma corrente e já venho fazer o meu leque. Como mostrei a vocês aqui, eu fiquei então aqui no intervalo com 1, 2, 3, 4. Uma corrente de intervalo, 1, 2, 3, 4. Na anterior eu tinha 3, agora eu tenho 4. E na próxima eu vou ter 5, porque eu vou colocar um ponto alto aqui, um para cada ponto de base, uma corrente, 4 aqui e 1 aqui. Então, eu vou fazer a quarta, vou fazer a quinta. Quando eu tiver para fazer a sexta, eu retorno para a gente dar continuidade. Voltei então, já fiz o meu meio leque. Como eu expliquei para vocês, aqui eu já tenho os meus espaços com 5. Agora, vamos fazer com 6. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha e vou seguir o que estava fazendo até então, totalizando agora 6. Então, vou fazer 1, 2. O aumento é sempre na corrente. 3, 4, 5 e 6. Agora, em vez de eu fazer uma corrente, eu vou fazer 3. 1, 2, 3 correntinhas e vou seguir fazendo os meus pontos altos. Um para cada ponto de base, totalizando 5. Um na corrente, completando o meu grupo de 6. 3, 4, 5 e 6. Vai ficar desse jeito aqui. 6 pontos, 3 correntinhas, 6 pontos, uma corrente de intervalo e meu leque. Ou seja, o que mudou foi só o intervalo das correntinhas, que até então nós fazíamos uma corrente, agora nessa corrente, nossa carreira, perdão, fizemos 3 correntes de intervalo. E
a próxima carreira também será bem diferente. Então, mas eu retorno com vocês para darmos sequência. Então, já iniciando a minha próxima carreira, o que eu vou fazer? Já fiz o meu meio leque, faço uma corrente, venho na corrente da base e faço um ponto alto. Agora, nós vamos fazer mais um ponto, porém nós vamos fazer uma redução. Como vai ser feito? Laçamos o fio. No primeiro ponto alto eu vou puxar, tirar 2 e deixar 2 na agulha. Laço novamente, tiro 2, sobram 3 e tiro os 3 juntos. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma diminuição. Nós temos um total aqui de 6 pontos. Porém, para a próxima carreira, eu preciso ficar apenas com 3. Então, o que a gente faz? O que eu fiz aqui? Eu fiz um ponto alto, fiz um ponto alto sem fechar no primeiro, um ponto alto sem fechar no segundo e fechei os 2 juntos. E assim a gente faz um único ponto. Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. Laço o fio, venho aqui nos 2 últimos pontos altos. Venho no primeiro, faço um ponto alto sem fechar. Eu deixo 2 alças no ponto. Laço novamente. Faço, puxo, fica 3 alças, fecho as 3 alças juntas. Isso quer dizer que eu tornei um único ponto. Daí depois eu faço um ponto alto normal. Faço uma correntinha e faço meu leque. Eu vou fazer mais uma vez, porque essa carreira tem esse diferencial. 1, 2 correntes, estou fazendo o leque. Uma correntinha, faço um ponto alto na corrente da base, ponto alto normal. Agora eu vou fazer uma redução de ponto. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto sem fechar, deixando 2 laçadas na agulha. Mais um ponto alto sem fechar, deixando 3 na agulha. Daí eu laço novamente, passo pelas 3. E aí agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E novamente, nos 2 últimos pontos altos, venho aqui, no primeiro faço um ponto alto sem fechar, laço, mais um ponto alto sem fechar, ficam 3 na agulha, laço, fecho as 3 juntas. Venho na corrente e faço um ponto alto. E vai ficar desse jeito aqui. Vou fazer isso em toda a nossa carreira, eu já retorno. Bem, já finalizei. Agora nós vamos fazer a próxima carreira. O que eu vou fazer aqui? Já fiz o meu meio leque, uma corrente. Vou vir no próximo intervalo de corrente e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E aquele ponto que nós transformamos em um ponto só, aqueles 2 que se tornam um, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu fico no total com 3 pontos altos. Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou vir aqui, ó. Exatamente, nós temos aqui aquele grupo com 3, um grupo com 11 e agora essa com 6. Então, eu vou envolver, ó, não na corrente não, tá? Eu vou envolver as 2
correntes aqui, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Ou seja, vou unir essas partes aqui. As partes serão unidas, vai ficar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto alto. Um ponto alto no seguinte. E um ponto alto na corrente. Deixa eu só mostrar como é que fica, vocês têm uma noção do que eu tô fazendo aqui. Assim. Então, eu fiz a união, ou seja, com essas 6 correntinhas, eu puxei um ponto baixo, peguei aquele que tinha 3, peguei aquele que tinha 11, fiz a junção dos 3. E depois eu segui fazendo 6 e continuei fazendo ponto. Vamos fazer de novo. Uma correntinha e vou fazer meu leque. Uma, duas. E meu leque normal aqui, que vai continuar sendo da mesma forma que vem sendo feito. Uma correntinha. Vou na corrente da base, faço um ponto alto. Vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Vou na junção dos 2 pontos e faço um terceiro ponto alto. Feito isso, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou envolver as 3 e as 11 correntes, vou envolver com um ponto baixo e vou prender aqui, juntar tudo num lugar só. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E na corrente, um ponto alto. Fiz novamente para vocês verem como vai ficar. E agora é só seguir fazendo até o final e já retorno com a próxima carreira. Carreira finalizada. Só para explicar a vocês, pode acontecer dele fechar um pouquinho, mas se vocês esticarem ele na mesa, ele vai se assentar. E nessa próxima carreira agora, a gente vai fazer carreira de ponto alto, então a tendência dele realmente é abrir. Já fiz aqui meu meio leque, já fiz uma corrente também no intervalo. Agora eu vou na corrente do intervalo da carreira de base e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Totalizando, então, 4 pontos altos. Feito isso, agora eu vou fazer na corrente. Vou fazer um total de 5. Não precisa fazer na corrente, é para envolver. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, envolvendo a corrente. Isso nesse primeiro lado. Uma correntinha, vou do outro lado, a gente tem aquele, aqui ó, fiz desse lado aqui, agora eu vou fazer do lado de cá. Mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto alto para cada ponto da base
Um, dois, três, e o quarto eu vou fazer na corrente. Então, aqui nós temos um total de 9 pontos e uma corrente de intervalo. Lembrando que aqui também tem uma corrente de intervalo antes do leque e depois do leque. Uma correntinha e eu faço o meu leque. Vou fazer isso em toda a carreira. Ele vai abrir, ou seja, ele vai se assentar. Quando eu finalizar, eu volto para apresentar a vocês a última carreira do nosso trabalho. Vamos fazer a nossa última carreira. Já fiz o meu meio leque, uma corrente. Vou na minha corrente de base e vou fazer um ponto alto. Eu vou considerar sendo o primeiro, porque agora a gente vai fazer uma contagem dos pontos para poder fazer certinho. Então, aqui eu tenho o primeiro. Aí vem 2, ponto sobre ponto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continua. Nessa uma corrente vai ter um. Então, eu vou fazer 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, são 21 pontos. Tá? Então, só para explicar a vocês como é que nós ficamos. Na base anterior, nós tínhamos 9 aqui e 9 aqui, com uma corrente de intervalo. Agora, nós temos, com um a mais aqui, ficamos com um total de 10 até a correntinha de intervalo. E aqui também ficamos com 10. E esse meio entrou um ponto alto, ficamos então com um total de 21 pontos. Vocês têm uma ideia de como fica o nosso trabalho contabilizando os pontos, ou seja, para que não possamos errar na contagem certinha da divisão do nosso trabalho. Ok, então aqui eu continuo fazendo uma corrente e logo em seguida vem o nosso leque. Então aqui é só dar continuidade, fazendo os 21 pontos altos, uma corrente de intervalo, o leque, uma corrente de intervalo e segue fazendo os 21 pontos aqui novamente. Assim, já vou começar de novo. Então, só para que vocês entendam como vai ficar esses 21 pontos no final. Eu retorno já com a nossa peça finalizada. Tô voltando então com a nossa peça já finalizada, com os pontos como eu expliquei para vocês. Ó, todos esses lados aqui. A nossa libélula já tá pronta. Vocês podem olhar aqui, ó. Aqui, ó. Nossa libélula já está pronta. Aqui no final eu já arrematei, mas eu vou explicar para vocês que a gente sempre fazia uma corrente e um ponto baixo. Mas como a gente não vai fazer mais nenhum tipo de pontuação,
é só fazer 2 correntinhas e finalizar com um ponto baixíssimo, tá? Então aqui eu queria mostrar a vocês como fica a peça, podem ficar tranquilas que a peça vai se abrir. É uma dica, mantenham a peça depois finalizada, até mesmo antes de arrematar, podem verificar que eu não arrematei, deixa ela de um dia para o outro abertinha, bem esticadinha, para que ela realmente assente, ou seja, para que o fio dê uma assentada e assim fique melhor para você até mesmo entregar para sua cliente ou você fazer a utilização da sua peça. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou disponibilizar o gráfico logo agora no finalzinho. Dúvidas, críticas, sugestões nos comentários.